Graças a Deus. Nós vamos aqui agora continuar na nossa série de mensagem, As Vindas de Cristo em Juízo no Velho Testamento. Nós vamos para o livro do profeta Isaías, onde nós vamos continuar a falar sobre o que nós temos falado nas últimas semanas. E o título de nossa mensagem é Uma Nova Jerusalém. Uma Nova Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver escrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembleias, uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra, contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo, contra a tempestade e a chuva. Amém. Deus seja louvado, glórias sejam dadas a Ele. Muito bem, meus irmãos, essa é a nossa passagem de hoje. E a passagem que nós começamos a ler aqui no verso 2 diz: Naquele dia. A primeira pergunta que eu quero fazer é: que dia é esse? Qual é aquele dia? Lembre-se que quando a gente vai ler qualquer passagem da Bíblia, nós precisamos prestar atenção no contexto. O que vem antes, o que vem depois, para quem que está sendo dito, quando está sendo dito. E nós temos visto que desde o capítulo 1 do profeta Isaías, o profeta Isaías, ele vinha profetizando um juízo que aconteceria sobre Israel, que Deus iria julgar Israel. E aí eu ensinei para vocês, lá no capítulo 1, podem voltar, que sempre que vocês começam a ler um livro de um profeta, é importante vocês prestarem atenção nos primeiros versos desse livro, onde traz informações sobre a época em que o profeta profetizou. Então, no capítulo 1, verso 1 de Isaías, onde está escrito visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Israel. Então, nós vimos que do capítulo 4 até o capítulo 5, as profecias de Isaías foram no tempo do rei Uzias. No capítulo 6, foi no tempo do rei Jotão. No capítulo 7, no tempo do rei Acás. E aí, depois, mais adiante, vai ser o tempo do rei Ezequias. Ou seja, cada parte do livro de Isaías é o tempo do reinado de um desses reis. E por que isso é importante? Porque se vocês lerem Samuel, Crônicas e Reis, conta a história desses reis e da nação de Israel no tempo desses reis. De modo que se você lê aquelas histórias, você vai entender sobre o que o profeta está dizendo. Uma maneira errada de ler os profetas é querer desvincular o que os profetas estão dizendo da época em que eles viveram. Por exemplo, no capítulo 1 de Isaías, aí, nós vimos que ele fala no verso 11, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, né? E se a gente vir para 2022 passou muito tempo, 2022, a gente não tem sacrifícios no templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém nem existe. Então ele não está falando da nossa época, ele está falando do tempo dele em que havia sacrifícios. E aí quando a gente entende o contexto, a época, o lugar, as pessoas, aí as palavras dos profetas fazem muito mais sentido
e tem uma aplicação poderosa para nós, porque a gente está entendendo o que a gente está lendo. É igual lá em Atos capítulo 8, quando o eunuco etíope, né, o africano lá, ele estava viajando, fazendo uma viagem, ele estava na dúvida sobre Isaías 53, se o profeta estava falando dele mesmo, se estava falando de outra pessoa. Aí chegou o evangelista Filipe e disse, está falando de Jesus, aqui é sobre Jesus. Ou seja, ele explicou o contexto daquela profecia. Aí aquele africano disse, agora eu quero me batizar porque você me explicou aqui, eu entendi a palavra de Deus. E agora tem uma aplicação para a minha vida e eu quero seguir esse Jesus anunciado pelo profeta Isaías. Então a gente tem que entender a situação. Então vamos recapitular isso que nós temos visto nas últimas semanas. Então, no Isaías capítulo 1, 2 e 3, que nós vimos até agora, o profeta, ele critica, ele faz críticas, ele traz as leis do Senhor que estavam sendo quebradas pelo povo de Israel. Ele traz críticas e ele anuncia que haveria um juízo de Deus contra Israel por aqueles pecados. E aí a gente viu que essas profecias ocorreram no tempo do rei Uzias. Volte lá para o capítulo 1. Tempo do rei Uzias. Agora preste atenção. Esse juízo de Deus nós vimos que se cumpriu no tempo do rei Acás. Então, esse juízo, essa destruição, essa guerra que Isaías profetizou no tempo do rei Uzias, aí passou Jotão, quando chegou no rei Acás, aí se cumpriu essas profecias que Isaías falou. E também a gente vai ver que o texto de hoje, o texto que a gente leu hoje, se cumpriu no tempo do rei Ezequias. Então, no tempo do rei Acás e no tempo do rei Ezequias, se cumpriram as profecias desses capítulos aqui. Ok? Do 1 até o 4. A destruição e a bênção no tempo do rei Ezequias. E aí a gente volta no seguinte. Lá no capítulo 4, verso 2, quando ele diz, naquele dia, eu quero que vocês observem que essa expressão, ela ocorre muitas vezes ao longo dessa profecia. Então, capítulo 4, verso 2, vocês viram que está escrito aí, ó, naquele dia. Agora eu volto para o verso 1. E 7 mulheres naquele dia. Agora volte para o capítulo 3, verso 18. Naquele dia. Se vocês forem lendo, aparece diversas vezes naquele dia, naquele dia, naquele dia. Volte para o capítulo 2, verso 20. Naquele dia. Aí a pergunta é, que dia é esse? Ele está falando de um dia. E nós vimos que esse dia é o dia do verso 12, capítulo 2, verso 12. Porque o dia do Senhor. Então existe aí o dia do Senhor no capítulo 2, verso 12. E no resto da profecia, sempre que ele diz naquele dia, naquele dia, naquele dia, ele está se referindo ao dia do Senhor. E o dia do Senhor é uma expressão que aparece em todos os profetas. E neste contexto aqui significa o tempo em que Deus haveria de julgar. O tempo em que Deus haveria de trazer juízo contra Israel. Então não é um dia literal de 24 horas, mas é um período, é uma época na história em que Deus iria intervir para julgar Israel pelos pecados que estavam sendo cometidos aqui. Vocês lembram que Deus falou lá no segundo mandamento, quando Deus proíbe a idolatria no segundo mandamento, ele diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E alguns, erroneamente, pensam que visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam quer dizer que o filho é inocente, não tem nada a ver com isso, e Deus fica lá castigando sem ele saber por quê. Não é isso que significa. Pelo contrário, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, quer dizer que Deus é tão paciente, ele é tão longânimo, que às vezes ele espera
passar 4 gerações, 3 ou 4 gerações, até ele vir para castigar aquele pecado. São 4 gerações sem resolver o problema. Aí Deus vai falar, agora eu vou visitar. Preste atenção nessa expressão, visitar. Tem a ver com esse termo aqui, as vindas de Cristo. As visitações de Cristo. Daqueles que me odeiam. É um termo relacionado, não é idêntico, mas é relacionado. Então vamos voltar para o capítulo 1. A gente está fazendo uma viagem aí para contextualizar. Vocês lembram que no tempo do rei Uzias havia uma grande corrupção, idolatria em Israel, que é descrita no capítulo 1, no capítulo 2 também. Aí Deus foi paciente. Rei Uzias, depois Jotão, segunda geração. Acás, terceira geração. Aí Deus visitou a iniquidade de Israel na terceira geração daqueles que o odiavam. Entenderam o raciocínio? Então, essa expressão, terceira e quarta geração, ela expressa a paciência de Deus. Ou seja, tem coisa no Brasil que a gente está sofrendo como brasileiro hoje, que é porque a gente está 4 gerações sem se arrepender. E aí Deus está julgando agora. Isso acontece. Por isso que é importante conhecer o nosso passado. Se você ficar repetindo, aí o filho repete, aí o neto continua naquele pecado. Uma hora Deus, ele visita essa iniquidade. Então Deus visitou a iniquidade dos israelitas na geração de Acás, e nesta geração ocorreu então o dia do Senhor, o dia em que Deus interviu para julgar. Então todos esses julgamentos aí que vocês lerem, se vocês forem ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vocês vão lendo um monte de desgraça, de juízo, de julgamento, de castigo. Aconteceu no tempo do rei Acás. Mas aí tem outro detalhe. Volte para o capítulo 4, verso 2. Então, naquele dia, ou seja, naquele tempo em que Deus interviria para julgar, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver escrito entre os viventes em Israel. Então aqui surge uma dúvida. Nós vimos que nos versos anteriores, até o capítulo 2, se você for voltando até o capítulo 2, naquele dia, ele vai enfatizando desgraças, ele vai enfatizando juízos, castigos negativos. Então, de repente, ele fala sobre coisas positivas no capítulo 4, verso 2 em diante, são coisas positivas. A pergunta é, o dia do Senhor, ou seja, o tempo do julgamento de Deus, era algo ruim ou era algo bom? Porque aqui ele começa a falar de coisas boas. E aí que vocês têm que entender que o dia do Senhor, o tempo do julgamento de Deus, não é só ruim. Não é só ruim. Até aqui eu tenho enfatizado nos últimos sermões as coisas, as desgraças. Eu enfatizei as desgraças. Guerra, mulheres carecas no meio da guerra, sem marido, tudo destruído, uma devassidão danada. Eu enfatizei as coisas ruins. Mas o dia do Senhor não é só ruim. Vocês têm que entender que o dia do Senhor, ele tem o aspecto do castigo, mas ele também tem o aspecto da bênção. Se a gente pensar, por exemplo, no dia do Senhor, vocês já entenderam que existem vários dias do Senhor ao longo da história. Então, teve o dia do Senhor contra Sodoma, teve o dia do Senhor contra o Egito, lá no Êxodo, quando Deus destruiu o Egito, teve o dia do Senhor aqui contra Israel, teve o dia do Senhor quando os romanos destruíram Jerusalém, lá no Novo Testamento, também foi um dia do Senhor. Mas haverá um último dia do Senhor. Haverá um último dia do Senhor no juízo final. Sabe por que o nome é juízo final? Porque tem outros anteriores. Ao longo da história, Deus vai julgando, até que haverá o juízo final, que é quando o mundo vai acabar. Este mundo, como nós o conhecemos,
ele será renovado, completamente renovado. Então, nesse juízo final, quando Jesus vier pela última vez, não estou falando das vindas de juízo ao longo de Jesus ao longo da história contra Sodoma e Gomorra, contra o Egito, ou quando ele nasceu no ventre da Virgem Maria, teve várias vindas de Jesus ao longo da história. Mas haverá uma vinda final de Jesus que vai acontecer em 2027, não é? Não, a gente não tem como saber quando vai acontecer. Mateus 24, 36, daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, o juízo de Cristo contra Jerusalém, eles sabiam que seria naquela geração, não passará essa geração. Esse juízo aqui aconteceu no tempo do rei Acás, já passou esse juízo, mas haverá um juízo final. E nesse juízo final, a pergunta que fica é: será bênção ou será maldição? Será bênção ou será maldição? Depende para quem. Para os justificados, para os que foram salvos por meio da fé no Evangelho, para os que creem em Cristo, para os que se arrependem, será um dia de bênção, porque nós ressuscitaremos os que ficarem vivos e terão seu corpo glorificado e viverão eternamente, a vida eterna, a vida eterna. Para esse será bênção. Para os que rejeitam o Evangelho, para que viveram suas vidas sem se arrepender, para os que não creram em Jesus, será maldição. Então, no juízo final será assim. Por isso que Jesus explicou, né, que vai haver as ovelhas à direita. Jesus vai falar, no juízo final vai ser à direita as ovelhas, à esquerda os bodes. As suas ovelhas ele dirá: vinde para o reino do meu Pai. E para os bodes ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mateus capítulo 25. Então, se você quer saber se você é ovelha ou se você é bode, você tem que se perguntar: eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, ou eu rejeito Jesus? Você tem que se perguntar. Se você rejeita Jesus, não crê em Jesus, você é bode. Se você crê em Jesus, recebe Ele como seu Salvador, Ele te justifica, te santifica e você é uma ovelha. Já viram como ovelha? Já viram ovelha pessoalmente? Eu só fui ver uma ovelha pela primeira vez na minha vida recentemente, eu acho que tem um ano mais ou menos. Ela é tão fofinha, ela tem um olhar assim de inocência. Esse é você com Jesus. Sem Jesus você é um bode feio, barbudão assim. São os dois tipos de pessoas que tá. Agora, vocês entenderam sobre o juízo final, né? Vocês têm que entender que os juízos históricos, os juízos ao longo da história, os juízos temporais, é parecido com isso. Então vamos recapitular aqui, ó. Lá em Sodoma e Gomorra, no início da nossa série, essa série aqui, Jesus ele apareceu para Abraão, ele comeu com Abraão e aí teve uma profecia para Abraão que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Aí a pergunta: isso foi bênção ou foi uma maldição? Vocês lembram que Ló não foi destruído. Então Ló ele foi abençoado pelo escape, ele fugiu. Ele poderia ser destruído. Se Ló não cresce em Jesus, se Ló não cresce no Senhor, se Ló continuasse idólatra como ele sempre foi, injusto, lá no passado, antes de se converter, antes de Ló se converter, né? Ele seria mais um pagão ali, como a mulher dele, que não se converteu. As filhas dele também eram ímpias. Mas como Ló se converteu, ele foi salvo daquela destruição. Depois a gente vai ver lá no Êxodo. Você tem os egípcios sendo destruídos, mas você tem os israelitas que creram no Senhor, eles foram salvos. Então, se vocês forem prestando atenção em cada um desses julgamentos de Deus, Deus ele vai julgando os ímpios e ele vai poupando os justos. E quem são justos? Não são justos pelas suas próprias obras ou méritos. São justos pela graça de Deus, que os justifica. Então, ao longo da história sempre foi assim. Né? Lá no tempo dos cananeus, também nós pregamos aqui sobre os cananeus, os israelitas herdaram a terra prometida
e os cananeus foram destruídos por Deus. Então Jesus ele foi vindo ao longo da história, essas vindas de Cristo para julgar, e nessas vindas é parecido com o juízo final. É parecido, porque existem os justos e existem os ímpios, os justos estão livrados. No tempo de Noé também, Noé foi abençoado. Então a pergunta é, esses dias do Senhor, eles são bons? É um dia bom ou um dia ruim? Depende se você é um ímpio ou se você é um justo. E aí nós aprendemos então que vale a pena ser justo. Vale a pena ser justo, vale a pena servir a Jesus, mesmo que no atual momento, no atual cenário, parece que o mundo está contra você, parece que você está nadando contra a maré da sociedade, parece que você é o diferente, parece que todo mundo pensa de outra forma, você está pensando assim. O pessoal defende isso daqui, você defende isso daqui. Mas vale a pena ser justo, porque a vitória dos ímpios, você veja aqui, que o domínio dos ímpios, a vitória dos ímpios é temporária. É temporária. Então, o profeta Isaías, ele viveu no tempo do rei Acás. Vamos pensar, Isaías teve que aguentar o rei Acás com toda essa besterol que ele fazia. Besterol é pouco, né? O homem era assassino. Era assassino, sanguinário, ladrão, tudo de ruim você pode botar na conta do rei Acás. E não só o próprio rei, mas a sociedade de Israel era muito decaída. Naquele meio lá, vivia Isaías. Não só Isaías, mas outros justos. Outros justos. O que Isaías ganhou por perseverar em sua justiça? Muitas coisas. Em primeiro lugar, que ele ganhou o reino dos céus, né? Isaías está agora há muitos séculos já lá no céu. Eu quero conhecer quando eu chegar no céu. Eu espero que não tenha fila muito grande para conversar com ele. Mas, além disso, Isaías ele viu a queda. Ele viu a sua profecia se cumprir, o dia do Senhor se cumpriu. Ele viu a queda do reino de Acás. E aí veio o tempo do rei Ezequias. Então Isaías ele foi bem-aventurado. Espiritualmente, na eternidade, ele recebeu a vida eterna. Mas ele também foi bem-aventurado na terra. Porque na terra, ele foi recompensado por Deus. E aí vocês vão ver que isso tem a ver com essa profecia do capítulo 4, verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. O fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Então, os que escaparem de Israel, ele está falando dos sobreviventes, daqueles que iriam sobreviver o dia do Senhor. Para a gente entender isso, vamos voltar e vamos ler sobre esse dia do Senhor na história do rei Acás. Podem voltar para 2 Crônicas, capítulo 28. Vocês vão ver que lá em 2 Crônicas 28, na história do rei Acás, está o cumprimento das profecias de Isaías. Diz assim, tinha Acás, vamos ler desde o verso 1, para a gente... Aliás, eu sugiro o seguinte, eu sugiro que vocês deixem aberto em 2 Crônicas 28, mas deixem o dedinho ou o marcador em Isaías, porque a gente vai ficar comparando, tá? Então, esse trecho aqui, o reino do rei Acás, é quando se cumpriu o dia do Senhor de Isaías, naquele dia. Vamos ler. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. E 16 anos reinou em Jerusalém. 16 anos. É muito tempo para aguentar esse homem, né? Mas poderia ser pior, né? E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e, além disso, fez imagens fundidas a balins. Deixa eu explicar aí. Antes andou nos caminhos do rei de Israel. Os reis de Israel aí, você perguntou, Acás não era um rei de Israel? Porque estava dividido no reino do norte e o reino do sul.
o reino do norte é o que é chamado de Israel, o reino do sul era chamado de Judá. Então ele seguiu o mau exemplo dos reis do norte. E além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Baalins é Baal, imagens de Baal, o Deus, falso Deus Baal. Verso 3, também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou seus filhos no fogo. Olha só que absurdo, ele matou os próprios filhos em honra a Moloque. Conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Aí está falando dos cananeus. Os gentios que Deus tinha expulsado eram os cananeus, e vocês lembram que Deus expulsou os cananeus porque eles também faziam isso. Ele queimava os filhos a Moloque. Verso 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios. Ó, presta atenção. A partir do verso 5, aí é o dia do Senhor. A partir do verso 5 é o dia do Senhor. Vamos ver que vai acontecer tudo que Isaías falou que ia acontecer. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Começou. Uma grande multidão foi levada em cativeiro. O que quer dizer foi levada em cativeiro? Quer dizer que eles vão ser escravos lá na Síria. Então essa grande multidão está virando escravo. É a primeira bomba. Aí a segunda veio o rei de Israel. Vamos continuar. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000. Todos homens valentes, porquanto deixaram o Senhor teu Deus, teu Pai. Então vamos contar aí, uma grande multidão já são escravos, outros aí já foram derrotados, agora em um só dia, olha só, um só dia, morreu 120.000, todos homens valentes. O que quer dizer homens valentes? Quer dizer que eles eram soldados. Morreu em um só dia 120.000 soldados. Verso 7. E Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maacias, filho do rei. Agora morreu, mais um filho do rei morreu. E Azricão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas. E também saquearam deles grande despojo que levaram para Samaria. Para aí, ó. Então aí quando ele diz os filhos de Israel no verso 8, ele está falando do reino do norte. Então a Síria e o reino do norte atacaram o reino do sul, matou muitos soldados. Quantos soldados morreram? Verso 6, 120.000. Se esses soldados morreram, quem é que sobrou desses soldados? As mulheres e as crianças. As mulheres e as crianças. E aí o que eles fizeram com as mulheres e as crianças? Vamos levar também presos. Opa, vocês lembram de alguma coisa de Isaías que fala sobre isso? Volte lá em Isaías capítulo 3. Lembra que na outra semana nós pregamos sobre as mulheres de Sião? As mulheres de Sião. Isaías capítulo 3. Verso 16. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, quando andam, caminham saltitando, fazendo tilintar com seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça dos filhos de Sião. O Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, está vendo? Naquele dia, o dia do juízo do Senhor. Ele fala sobre como elas perderiam tudo. Elas perderiam todas as suas joias, elas perderiam todas as riquezas. Verso 25. Teus homens cairão à espada, e teus poderosos na peleja. Viu? Então, o que aconteceu? Volte lá para 2 Crônicas 28. Então, no verso 6, os maridos delas caíram na espada, 120.000 num só dia, e essas mulheres, então, foram levadas presas no cativeiro. Agora vamos continuar. Não só isso, ó, no verso 8, essas mulheres em cativeiro também, ó,
E também saquearam deles grande despojo. O que é despojo? Quer dizer que levaram suas riquezas, seus bens. Vamos continuar. Agora Deus vai dar uma trégua. Deus vai dar parece que é uma trégua. Olha só o que vai acontecer. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: agora, essas mulheres, essas crianças estão sendo levadas para Samaria em cativeiro, e chega o profeta. Esse profeta é corajoso, né? Ele entra no meio da guerra aí, aparece o profeta. Ele vai dizer aqui: eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, o entregou na vossa mão. E vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós, os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas? Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Então está dizendo, ó, isso aí que está acontecendo com Judá, com o Reino do Sul, é por causa da ira do Senhor. Isaías falou. Mas vocês estão aí escravizando os irmãos de vocês, vocês estão levando eles como escravo. Tome cuidado, porque vocês vão ser julgados também. Vamos continuar. Aí o profeta vai mandar libertar todo mundo. Agora eles vão decidir. Verso 12. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeiquias, filho de Salum, Amazá, filho de Adilai, contra os que voltaram da batalha. E disseram: não fareis entrar aqui esses cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa. E já o ardor da ira está sobre Israel. Então está falando, ó, não causa mais problema não. Devolve esses cativos. Eram as mulheres, né? As mulheres e as crianças. Agora, olha só que coisa assustadora no verso 15. E os homens que foram apontados por seu nome se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos que dentre eles estavam nus. Então veja que muitos desses cativos, e aí você vê que eram mulheres, estavam nus. Nus. E vestiram no calçado e deram de comer. Pronto. Agora as mulheres podem voltar para Jerusalém e está tudo certo, né? Não. Continua para o verso 16. Naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá, levaram presos em cativeiro. Então pensou que saiu de um, caiu na mão dos outros. Olha só quantas nações atacaram Judá em seguida. Primeiro foi a Síria, depois o reino do norte, agora os edomitas. E também, verso 18, os filisteus. E depois, no verso 21 e 22, a Síria. Ó, Síria, reino do norte, filisteus, a Síria. Acabou, parece que acabou, né? Já pensou? Você é atacado pela Argentina. Daqui a pouco vem a Bolívia. Daqui a pouco vem os Estados Unidos. Daqui a pouco vem mais um. O que vai sobrar desse país? Quem que sobrou desse país? Resposta? Sobrou remanescente. Volte para Isaías 4, 3. Então vocês viram aí que quando você lê Isaías 1, 2, 3 e 4, vocês têm que entender que ele está profetizando aquilo que se cumpriu em 2 Crônicas 28. Compreendido? E o que você aprende com isso? Você aprende que pecar contra Deus tem consequências
para a vida eterna e a morte eterna. Mas pecar contra Deus também tem consequências para a vida neste mundo. Pecar contra Deus atrai desgraças para o país, mas pecar contra Deus também atrai desgraças para você. E vocês precisam ler esses textos não pensando somente no passado distante, mas aplicando para você. Parem de enxergar acontecimentos como aleatórios. Que as coisas acontecem do nada. Não acontece do nada. Vocês viram que eles sabiam que quando Judá foi atacado pela Síria, e todos aqueles ataques, muitos viraram escravo, eles sabiam que era o Senhor, diz o texto, que entregou-os nas mãos da Síria e nas mãos dos edomitas. Como no Novo Testamento, o Senhor entregou Israel nas mãos dos romanos. Ou depois nas mãos dos babilônicos, lá no Velho Testamento, tantas vezes. E por que você acha que os seus pecados não têm consequências? Eu lhes pergunto, por que vocês acham que só tem consequências para eles? Por quê? Porque, no fundo, muitos creem em um universo aleatório, onde as coisas acontecem constantemente do nada. Sabe por que o homem gosta de imaginar um universo aleatório, que as coisas acontecem do nada? Porque assim ele se exime de suas responsabilidades. É mais fácil se eximir das suas responsabilidades. Por exemplo, você sempre foi preguiçoso. Aí existe um juízo de Deus contra os preguiçosos, que é, lá no livro de Provérbios, quem é preguiçoso, existem consequências de ser preguiçoso. E aí, quando essas consequências vêm, em vez de você vincular a consequência com o que você fez, você desvincula, aí você coloca essa consequência, a culpa em alguém. Ou é aleatório, é a si mesmo, ou o meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do governo, é culpa do presidente Lula, do presidente Bolsonaro, é culpa das estrelas. Alguém recebe a culpa para não vincular com os seus pecados. Porque se vincular com os seus pecados, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se arrepender. Então, se o rei Acaz ele aceitasse que Israel estava sendo invadido porque ele sacrificou seus filhos a Moloque, porque a multidão do povo aceitava essas coisas acontecer e não falava nada, porque os antepassados já tinham se corrompido, o que o rei Acaz ia ter que fazer? Ele ia ter que se arrepender. Como ele não queria se arrepender, aí ele não associava uma coisa com a outra. Ele falou, não, a gente está sofrendo essa perda aqui da batalha, é porque eu tenho que fazer aliança com o rei da Assíria. Entendeu? É por causa disso, é por causa daquilo, menos se arrependa. Menos se arrependa. Então você vê que essa questão, a forma que você enxerga o mundo, ela tem a ver com a sua indisposição ou a sua disposição de se arrepender. Mas é muito importante você entender que não somente os pecados têm consequências para esta vida e para a eternidade, mas também a obediência, a santidade, também tem consequências para esta vida e para a eternidade. Deus repete muitas vezes isso nessa profecia sobre o dia do Senhor. Volte para Isaías 1. Isaías 1. Olha só o que ele diz no verso 16 a 19.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprender a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, como eles recusaram e foram rebeldes, eles foram devorados à espada no tempo do rei Acás. Mas olha só a profecia que vai vir depois. Verso 24. Portanto, diz o Senhor dos exércitos forte de Israel: tomarei satisfação dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirarei-te toda a impureza, e restituirei os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixaram o Senhor serão consumidos. Quando que isso aconteceu? Quando é que o Senhor voltou para purificar Israel? Quando é que o Senhor restituiu os juízes de Israel, como foram dantes os conselheiros? Então veja que Deus está prometendo que Israel seria restaurada. Está prometendo que Israel seria como antigamente, como no tempo dos reis justos. Ele não está dizendo que sempre seriam corruptos, mas ele diz que haveria uma salvação abrangente em Israel. Quando que isso aconteceu? Vocês têm que entender que esse julgamento e essa salvação não são duas coisas separadas. Volte lá em 2 Crônicas 28. Então vocês viram em 2 Crônicas 28, era o rei Acás, e vocês entenderam que a destruição aí, o dia do Senhor veio contra o rei Acás. Muita gente morreu, muita gente foi levado escravo, e quem é que ficou? Capítulo 29. Quer dizer, capítulo 28, verso 27 e depois 29. E dormiu Acás com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Quando Acás morreu, eles não colocaram ele no sepulcro dos reis de Israel. O que isso indica? Que o povo já não aceita ele mais. E agora vem o tempo do rei Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. E no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Agora Ezequias vai começar a desfazer todas as maldades de seu pai Acás. Tudo que seu pai Acás fez de maldade, Ezequias se arrepende e vai fazer de certo, de justo, de correto. E ele tem apoio de toda Jerusalém. E ele tem apoio de todo Judá. Por que todo Judá e todo Jerusalém agora estão apoiando? Não estava tudo corrompido? Não. O que Isaías disse que aconteceu com os corruptos, com os idólatras? Foram destruídos. Só sobrou os justos para a nova geração. Vocês vão ver, então, a geração de Ezequias, deixa aberto aí, mas volte lá, Isaías 4, para vocês entenderem.
Vou ler de novo para vocês entenderem. Isaías 4. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Olha, os que escaparem. Ou seja, os transgressores já foram destruídos. Alguns são escravos, outros já morreram. Verso 3. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo. Então só ficou os santos, todo aquele que estiver escrito entre os viventes em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Como é que Deus fez a limpa? Matou alguns, escravizou outros, levou outros ao arrependimento para que todos que sobrassem, os que ficassem, fossem santos. O que quer dizer limpar o sangue de Jerusalém? Lá no capítulo 1, vocês lembram que Deus reclamou que tinha muito sangue inocente sendo derramado. Muito sangue inocente sendo derramado, muito assassinato, muito roubo. Deus fez uma limpa contra esses assassinos, esses homens corruptos. Deus os julgou. E aí veio o reino de Ezequias, que é o reino do renovo, a renovação de Israel. Existe aqui, então, uma nova Jerusalém. Não é a nova Jerusalém de Apocalipse 21 e 22. Mas é porque não é o juízo final ainda. Mas é um juízo temporal. Volte agora para 2 Crônicas. Lembre que esse homem Ezequias aqui, ele é filho de Acás, tá? Lembra que o pai dele já tinha matado os irmãos dele. Para eu pensar nisso, o homem era tão perverso que ele já tinha matado os irmãos. Aí você pensa assim, meu pai era isso, aquilo, tem que ser igual. Não, você não tem que ser igual. Você tem que ler a história de Ezequias para aprender a se arrepender dos pecados de seus pais e ser diferente. Então vamos continuar. Rapidinho. O que Acás fez? Ele encheu Israel cheio de ídolo, né? E fechou o templo do Senhor. Não tinha mais nada acontecendo no templo do Senhor, porque só adorava falsos deuses, feitiçaria, sacrifício de criança, tudo quanto é tipo de coisa que Deus proibiu. Aí Ezequias vai ter que desfazer de tudo isso. Vamos lá. Verso 3. E ele no primeiro ano de seu reinado, ou seja, começou a reinar, já foi resolver o problema. Aplicação prática. Não perca tempo. O dia de se arrepender é agora, na primeira oportunidade que você tem para resolver, resolva. Para de enrolar de coisas que tem que ser resolvido agora. No primeiro ano do seu reinado, assim que ele teve a chance, ele abriu as portas da casa do Senhor, que o seu pai tinha fechado, e as reparou. Estava tão velho ali já, não abria mais, tinha que consertar. Ele consertou. E aí quem que ele vai chamar? Verso 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhes deram as costas. Verso 8. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós estáis vendo com vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas, nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Está vendo que ele está recontando a história? Ele está reconhecendo, é tudo consequência de pecado. Vamos nos arrepender e fazer o que é justo. E quando ele se arrepende e faz o que é justo, o primeiro que ele procura são os sacerdotes levitas. Por que ele procura os sacerdotes levitas? Porque ele crê no que nós chamamos de sola escritura. Tudo o que o rei Ezequias faz aqui para restaurar o culto a Deus é o que a Bíblia que ele tinha mandava.
ele vai seguir a adoração bíblica. E a adoração bíblica do Velho Testamento tinha que ser realizada por quem? Pelos sacerdotes levitas. Então ele procura os sacerdotes levitas e diz: vamos adorar a Deus da forma que a Bíblia manda. É isso que ele está fazendo. Esquece a casa, meu pai, esquece os feiticeiros, esquece as imagens de escultura, esquece os médiuns, esquece tudo isso aí. Nós vamos adorar como a Bíblia manda. É isso que ele está dizendo. E a Bíblia no Velho Testamento mandava que os sacrifícios de animais tinham que ser realizados por quem? Por os levitas. Então manda chamar os levitas. Ele reconhece, ó, tudo aí está destruído. Ele está falando, está tudo destruído, nossos pais, nossas mulheres foram levadas cativas, como Isaías diz lá em Isaías 3, por causa desses pecados. Então vamos nos arrepender. Continuando. Verso 11. Não, verso 10. Olha só que declaração importante. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Meus irmãos, façam uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de você a sua ira. Ou seja, se arrependa e creia no Evangelho. Porque se você não se arrepender, a ira de Deus não vai se desviar de você. Está vendo a ideia de desviar? Você já está vindo na minha direção. Eu tenho que fazer algo para ela se desviar. Hoje em dia, se a gente falar assim, muitos ficam chateados. Deus não se ira. Deus não castiga ninguém. Não é isso que eles falam? Não fala da ira de Deus comigo, não. O cara estava falando com os sacerdotes levitas. Os descendentes de Arão. Verso 12. Então se levantaram os levitas, aí vai falar o nome dos levitas aí. E aí eles fizeram, verso 16, então os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundície que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem para casa, para levarem para fora ao ribeiro de Sião. Jogaram fora toda a imundície, toda a idolatria, joga fora. E aí vai vir o primeiro culto depois da reforma, verso 20. Preste atenção no verso 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. Primeiro, preste atenção que ele se levantou de madrugada. O homem está tão desejoso de buscar logo ao Senhor, de cultuar logo, que ele acordou o mais cedo possível e vamos buscar logo ao Senhor. E ele reuniu quem? Os líderes da cidade. Ou seja, a liderança de Jerusalém mudou. Deus restituiu os juízes, como ele diz lá em Isaías. Os líderes não são mais como antigamente. Agora os líderes buscam ao Senhor com o rei. Não são mais os sodomitas, não são mais os homens afeminados, não são mais os abusadores de órfãos e de viúvas e de pobres. Mas são homens que se levantam de madrugada. Vamos adorar logo ao Senhor para a gente se arrepender juntos dos pecados dos antigos líderes, dos antigos juízes. Vamos buscar o Senhor para sermos diferentes. Verso 21. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem
sobre o altar. E eles mataram os bois e etc. Deixa eu explicar aqui. No Velho Testamento, quando se cometia pecado, tinha que fazer sacrifícios pelos pecados. Nós não fazemos porque Jesus já fez o sacrifício final. Mas entendo aqui que tudo que eles fazem aqui está escrito na lei de Moisés. Então eles pegaram a Bíblia deles não tinha até Apocalipse, tá? Mas eles pegaram a Bíblia que eles tinham na época que estava sendo escrita e eles adoraram a Deus da forma que Moisés tinha mandado. Da forma que estava nos livros de Moisés. Todos esses animais aqui, cada um deles, e a forma de sacrificar, se você ler Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, você vai ver isso lá. Eles estão seguindo a Bíblia. Meus irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer quando você arrepende-se, vá para a igreja adorar a Deus da maneira que Ele mandou na Bíblia. Vá para a igreja confessar-se a Deus, vai para a igreja clamar ao Senhor como esses homens fizeram. Não despreze o culto ao Senhor. Acorde cedo e vá para a igreja. Não qualquer igreja, mas na igreja que você for buscar o Senhor, da maneira que a Bíblia manda. Da maneira que a cabeça do cérebro humano inventa, o rei Acabe já fazia. Da maneira que Moisés mandou, da maneira que os apóstolos mandaram. Com orações bíblicas, com sermões bíblicos, com cânticos bíblicos, com a ceia do Senhor celebrada com pureza. É assim que se busca ao Senhor. E levante cedo, porque o Senhor é digno. E eles foram lá, oferecendo sacrifício. Devia ser um sangue danado, né? Ainda bem que eu sou pastor, não sou levita. Se eu fosse levita no Velho Testamento, ia estar tudo isso aqui cheio de sangue. Na verdade, tinha um altar, né? Tinha um lugar para isso. Mas vamos continuar. Depois do sacrifício, verso 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos. Vai vir a música agora, parte dos cânticos. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, todos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias, os príncipes, disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então, quando estavam oferecendo o holocausto, eles cantavam. Havia o canto do Senhor. E observa que esse canto, olha só que observação interessante no verso 25. Porque este mandado, no final do verso 25, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Que mandado? É o mandado de tocar instrumento da música, do canto. E veja que o verso 30, ele fala sobre o que eles cantavam. O que eles cantavam? Eles cantavam, louvassem ao Senhor com as palavras de Davi
e de Asaf, o vidente. Que é as palavras de Davi e que é as palavras de Asaf? É o livro dos Salmos. Então você vê que nos versos 25 em diante, eles estavam cantando salmos. Eles estavam cantando salmos. Então, quando vocês cantam salmos aqui, vocês estão seguindo uma ordenança do Senhor para o culto. Veja que cantar os salmos não é opcional, é obrigatório. É isso que diz o verso 25, que este mandado quer dizer uma ordem, veio do Senhor. Então veja que quando Ezequias ele reforma o culto, quando ele decide que eles têm que parar com aquela corrupção, que tem que ser uma nova Jerusalém, um novo Israel, ele segue o culto da forma que Deus mandou. Ele é esforçado para eliminar tudo de errado. E uma das coisas que Deus mandou é que eles cantassem as palavras de Davi e do rei Asaf. Quer ver? Abre o Salmo 72. Na verdade é 73. Veja o título do Salmo. Salmo de Asaf. 74. Masquil de Asaf. 75. Para o músico mor Altitachete. Salmo e cântico de Asaf. Salmo e cântico de Asaf. 76, 77, tudo é salmo de Asaf. Então, quando ele diz, cantem o salmo de Asaf, está falando desses salmos aí. E tinha outros que era de Davi. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente está falando da história de Israel no Velho Testamento, que teve uma reforma no tempo de rei Ezequias. Quando a gente volta para a história da igreja, é a mesma coisa. Sempre que existe momentos de reforma na história da igreja, as igrejas voltam a cantar os salmos. Isso sempre foi assim. E quanto mais as igrejas se corrompem, mais a música se corrompe. Pode parar para pensar. Então, por exemplo, se você lê os grandes teólogos da igreja do século IV, do século V, se você lê Agostinho, se você lê Jerônimo, se você lê Atanásio, vocês vão ver que nas igrejas deles cantavam-se os salmos. Se você lê João Calvino, se você lê Martim Lutero, você vai ver que o canto dos salmos é o que dominava nas igrejas. Aí quando você chega nas igrejas mais corrompidas de 2022, são as músicas mais doidas possível, com a letra mais doida possível. Por quê? Não é só as letras que estão corrompidas. É tudo que está corrompido. É os políticos que estão corrompidos. É igual no tempo do rei Acás. Adoração corrompida, música corrompida, juiz corrompido. Quando Deus restaura e renova, Ele renova tudo, começando pelo seu culto, onde Deus tira as besteiras da sua boca e coloca os salmos de Asaf, dado pelo Espírito Santo. E você se arrepende de adorar a Deus falando bobagens. E você se arrepende dos falsos profetas, você se arrepende das gritarias, você se arrepende das falsas línguas, você se arrepende das imagens de escultura, você se arrepende das pregações rasas, você se arrepende do falso arrependimento que você entra na igreja, não se arrepende, volta para casa e continua sendo um lixo com a sua família. Quando existe o renovo,
você se arrepende disso tudo. Você se arrepende por viver dentro de casa como ímpio. E você diz como Ezequias, vamos adorar a Deus de verdade. Vamos aprender a orar da forma que a Bíblia ensina. Vamos parar de desprezar a Bíblia. Vamos parar de dizer que eu posso ignorar a Bíblia e ser espiritual. Vamos parar de aceitar pastores ignorantes. Vamos parar de aceitar padres idólatras. Vamos parar de brincar com o Senhor. Vamos parar de dormir quando eu deveria estar na igreja. Vamos parar de tratar do domingo como se fosse um dia comum. É isso que acontece quando Ezequias se arrependeu. Quando Ezequias abandonou o falso culto, ele disse, eu só quero seguir o que a Bíblia manda. Eu só quero seguir o que a Bíblia manda. Então, se veio o mandato do Senhor para adorar assim, então vamos adorar assim, em espírito e em verdade. A gente leu aqui sobre sacrifícios. Vocês não veem, meus irmãos, como o nosso país está cheio da profanação da ceia do Senhor, porque o ceia do Senhor está no lugar dos sacrifícios. Como é que está a ceia do Senhor nas igrejas? Adúlteros, blasfemos, pessoas que dormem com o namorado, sodomitas, mentirosos, todo mundo pode, vem a ceia, todo mundo. E se alguém falar, calma, 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 você tem que examinar a si mesmo, as pessoas ficam com raiva de você. Já teve pessoas aqui que já vieram nessa igreja, e eu não faço ideia de quem é a pessoa, mas não dá ceia, que ela vai embora com raiva de você. Você não precisa perguntar se ela é casada, se não é, se ela acredita em Jesus, se ela é idólatra, não precisa. Ela fica com raiva. Agora, quem que fica com raiva de quem profana a ceia? Mande cantar os salmos de Davi e de Asaf, que as pessoas ficam com raiva. Agora, se você não cantar e cantar só música de pastora, poucos ficam com raiva de você. Ninguém questiona. Se eu plantasse uma igreja que só cantasse só pastora, que não existe na Bíblia, poucos iam perguntar, por que você não canta os salmos de Asaf? Sabe por quê? Porque não seguem a Bíblia, seguem a multidão. Mas eu tenho esperança. As pessoas perguntam, por que você não desanima com essas coisas? Porque eu leio a Bíblia e eu sei quem é que vai vencer. Eu sei que o culto bíblico vai prevalecer. E que o falso culto será exterminado. Eu acredito nisso. Eu acredito que a igreja brasileira vai mudar. Eu acredito que o cristianismo brasileiro vai mudar. O Brasil vai ser cheio de igrejas bíblicas. Eu acredito que vai ser assim, você vai ter dúvida até para onde ir, que é tanta igreja boa, que eu vou ficar até triste com vocês. Vocês vão falar, já tem toda a esquina do meu bairro cheia de igreja boa, para que eu vou lá em Campo Bom? Eu queria que fosse assim. Agora, sem estudar a Bíblia, você fala para os caras estudar, ninguém quer. Vai continuar sofrendo a ira de Deus. A gente fala para as famílias, orem juntos, busquem a Deus juntos, orem com teus filhos. As pessoas não querem. Então, assim não vai mudar. Vai mudar
As pessoas elas jogam muito a mudança para algo distante. A mudança sempre é algo distante. Não é distante. Veja bem. É a última coisa que eu quero, o último ponto que eu quero fazer aqui, ó. Última aplicação. Imagina que Ezequias falasse assim, ó. A gente vai fazer o culto aqui, mas tem esse negócio aqui que no tempo de Ezequias, no tempo de Acás que eles faziam. Tem essa cantora aqui que a gente vai continuar. Ela era meio idólatra, mas o que é importante é a letra, né? Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum lugar a Bíblia fala que o importante da música é só a letra, tá? O importante do Salmo de Davi não é só a letra, é a letra também. A letra é importante, mas também a procedência. Porque o que é importante do Salmo de Davi também é que foi inspirado por Deus. A origem, a procedência. Tem um monte de música sendo cantada aí na igreja, eu falei agora, mas só quero chamar a atenção para isso aí. Um monte de música sendo cantada nas igrejas que você está ali na igreja cantando aquela música, o cantor está lá na igreja dele profetizando falsamente, ensinando heresia, está lá em Brasília se prostituindo com políticos. Você precisa dele para o culto ser puro aqui. Você precisa desses cantores que adulteram, que se prostituem com político por dinheiro, que fazem um monte. Você precisa da música dele. Eu nem sei quem que existe. Eu não sei que existe, eu não quero saber. Não quero saber. Porque eu não quero sofrer a ira do Senhor. É assim que minha cabeça funciona. Não. Você quer ver as coisas mudar? Faça aquilo que é a sua responsabilidade dentro da sua casa, com a sua família. Comece a adorar a Deus orando com seus filhos. Ezequias era rei, né? Então pensa assim, ele era o rei, então tinha muita coisa que ele tinha como fazer. Como ele era filho de Acás, e Acás tinha feito muita loucura, ele tinha como eliminar aquela loucura toda. Porque ele era o rei, era o filho do rei. Então Acás botou uma imagem de Moloque ali, ele era o filho de Acás, era o rei, ele podia ir lá e quebrar. Talvez você pense, eu não tenho esse poder todo, né? Você não é o rei, você não tem, mas você tem poder na sua casa. Ore com seus filhos, lê a Bíblia com a sua mulher. É assim que a igreja começa a mudar. É assim que a gente se torna intolerante. E assim vai mudando o Brasil. Assim vai mudando o país, vai mudando a nação. É cada família fazendo a sua parte. É cada um atuando dentro da sua esfera. Ah, eu não tenho como mudar a corrupção no Brasil. Mas Deus não colocou você para mudar a corrupção no Brasil, mas pelo menos no seu trabalho, no seu emprego, você pode fazer isso daqui. Não ser corrupto, ser honesto, naquela sua esfera. Não precisa segurar. Eu estou dizendo isso que a gente está lendo um rei. Vocês podem correr a tentação. Ah, não, isso aqui é o rei Ezequias. Sim, como rei, né? Se eu fosse o presidente, eu ia fazer mais coisas, né? Eu ia fazer mais coisas. Eu não sou o presidente, não sou o rei, mas eu tenho uma família, eu tenho uma casa. E ali eu posso fazer. Ali eu posso arrancar os ídolos. Ali eu posso exigir isso, aquilo, outro. Eu posso orar, eu posso ler a Bíblia. Eu posso levar minha família para a igreja. E assim, de pouquinho em pouquinho, nós vamos mudando e transformando o Brasil. Enquanto o rei Acás estava fazendo loucuras, sabe quem que estava orando e fazendo a sua diferença na sua esfera? Aqueles israelitas crentes que tinha ali no meio. Eles estavam ali nas suas famílias, orando, ensinando, sendo fiéis à lei do Senhor. Acás faz o que ele quiser, o povão faz o que quiser, mas nós vamos ser fiéis. E quando o tempo chegou, Israel era diferente. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pelo teu servo, rei Ezequias, que te amou de todo o coração, de toda a alma,
que se arrependeu da idolatria de seu pai Acás e que foi um fiel remanescente do Senhor. Graças te damos, Senhor, por todos os justos e piedosos, independentemente da esfera em que estejam, independente de serem pessoas poderosas, reis, ou serem pessoas humildes, que cada um na sua esfera venha a aprender a servir ao Senhor, fazendo o que é possível em suas mãos. Que nós venhamos ser uma igreja pura, uma igreja que faz diferença, para que no nome de Jesus Cristo, a ira do Senhor se desvie de nós e nós venhamos ser abençoados. No nome de Cristo eu oro. Amém.